Vamos lá, pessoal. Página 404. O uso de letras na matemática. Então, nós vamos iniciar entendendo o que é álgebra. Então, a álgebra é o ramo da matemática que estuda a manipulação formal de equações, operações matemáticas, polinômios e estruturas algébricas. A álgebra é um dos principais ramos da matemática, pois é um sistema de raciocínio que possibilita pensar matematicamente. Então a gente está vendo nesta imagem que a álgebra ela vai ligar todos os campos de estudos da matemática, ou quase todos os campos de estudo da matemática, que vocês terão de agora para frente. Né? E aí, fala assim, pô, mas então o que é, professor? O que você. Assim, eu quero explicar o que é álgebra, certo? Álgebra é um sistema de raciocínio. A gente vai ver nessa aula de hoje que o tema é o início do uso das letras nas expressões matemáticas, que é álgebra também, mas que a letra por si só não representa muita coisa, né? O raciocínio que está incluído neste acréscimo destas letras, nas generalizações, no entendimento das fórmulas. Isso é álgebra. Isso é álgebra. Então, o que é álgebra? É um sistema de raciocínio. Vocês vão ver na aula de hoje o tanto que a gente tem que raciocinar para poder fazer generalizações, reconhecer padrão. Então, é aquela habilidade que se diz muito que a matemática exige, que é enxergar o abstrato, certo? E qual é a diferença do que a gente estudou até agora com o que estamos iniciando agora? É que até agora vocês estudaram conceitos básicos de geometria, óbvio, e aritmética só. A gente não estudou álgebra, certo? A gente estudou aritmética. Daí qual que é a diferença? Olha lá, a diferença. A maior diferença entre álgebra e aritmética é a inclusão de variáveis. Enquanto na aritmética usa-se apenas números e suas operações, na álgebra também se usam variáveis, tais como, né, nosso famoso x, y, a, b, c, d. É isso. Então a diferença é que o que vocês estudaram até agora foi aritmética. Então as expressões matemáticas, a gente viu isso aí, né, naquele capítulo 13, depois que a gente veio retomando ele, aquelas expressões numéricas. Nós aprendemos todas as operações matemáticas, vemos expressões numéricas que envolviam números, certo? Agora nós vamos fazer a mesma coisa com variáveis, né, que vão assumir essas letras aí. Bom, então vamos lá. Lei de formação e generalização. Gente, ó, não fiquem espantados se tiverem uma dificuldade, assim, que vocês julguem fora do normal. Nossa, mas que difícil, eu não consegui pensar tal. Isso é normal. A gente vai construir esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento, certo? Então, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos criar uma lei de formação, uma generalização. A partir desta sequência de figuras que contém bolinhas, eu vou montar uma fórmula. Vou fazer uma generalização. Então tenho lá, figura 1, 3 bolinhas. Figura 2 tem 6 bolinhas. Figura 3 tem 10 bolinhas. E assim por diante, certo? Aí a gente pergunta assim, e a figura da posição 6? Né? E a figura 6, quantas bolinhas ela conterá? Aí a pessoa pensa, tenta reconhecer um padrão, o que está acontecendo, aí fala assim, 21 bolinhas. Beleza, você acertou, né? E quantas... na figura 5, desculpa. Na figura 5, é que eu acabei
pulando ali, ó. Você sabe me dizer quantas bolinhas terá a próxima figura da sequência? A próxima figura da sequência é a figura 5, desculpa, não é a figura 6, tá? Aí a figura 5 tem 21 bolinhas. E a figura 6? Agora sim, e a figura 6? Então, na verdade, o que nós temos que fazer aí é descobrir qual que é a generalização, né? A lei de formação desta sequência para que a gente possa responder qualquer tipo de pergunta. Eu quero saber quantas bolinhas tem na figura 13. Eu quero saber qual é a figura que contém, exemplo, 37 bolinhas, né? Então, a gente vai conseguir fazer isso desde que a gente consiga fazer uma generalização, uma lei de formação. Então, normalmente, uma lei de formação é a transformação da linguagem materna, né, a nossa língua portuguesa, em linguagem matemática. Né? Porque quando a gente pensa nisso, a gente vai pensar, né, o nosso pensamento ele vem primeiro em língua portuguesa. Eu sei que parece óbvio, mas a gente às vezes não pensa nisso, né? A gente não vai pensar matematicamente já se não estiver preparado, se não estiver treinado para isso. A gente vai pensar na língua materna, a gente vai pensar em língua portuguesa. Exemplo, você vai falar assim, olha, a bolinha, a figura 5 ela contém a quantidade de bolinhas da figura 4 mais o número da figura mais um, porque eu estou percebendo aqui ó, que a figura 1 a base é 2, que a figura 2 a base é 3, que a figura 3 a base é 4, a figura 4 a base é 5, então a figura 6 a base é 7. Você pensou em língua portuguesa e a gente vai fazer essa transformação em linguagem matemática. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é organizar, certo? Então, eu vou chamar de F a figura e P, né? A posição que essa figura está. F1, figura de posição 1, 2 e assim por diante. E N será a quantidade de elementos, que nesse caso são bolinhas, certo? Então, a gente pode já começar a escrever o que está lá em cima. Ó. F1, figura 1 contém 3N, 3 bolinhas. Figura 2 contém 6, é igual a 6N, 6 bolinhas, assim por diante. Ou seja, a figura de posição P, qualquer uma, posição P, vai conter X, é um número, X, N, um número X de bolinhas, certo? Então, olha só, eu já transformei isso numa linguagem matemática. Então, vamos lá. Desculpem aí, mas foi o que deu para fazer, tá? Eu fiz no Paint mesmo, essa resolução. Eu não quis utilizar os exemplos que tem na apostila de vocês, porque assim, eu tenho um aqui bacana, que é o primeiro, né? Até chegar na letra F, que é um absurdo que ele pensa aí, pede para vocês, né? Muito difícil de qualquer pessoa pensar nisso. Então, ele vai variando, né? Tem exercício bom, bacana, adequado, mas tem exercício que eu não julguei adequado. Então eu acabei criando esse aí, tá? Então veja só, eu fui lá e nomeei as figuras 1, 2, 3 e 4. E aí eu percebi o seguinte, reparem só, ó, a figura 2 ela é composta pela figura 1, tá vendo lá? Ó? Mais uma base, que é aquela base que eu falei para vocês. Olha, a figura 1 tem 2 bolinhas na base. A figura 2 tem 3, a figura 3 tem 4, a figura 4 tem 5. Logo, a figura 5 vai ter 6, a figura 6 vai ter 7 bolinhas na base, mais a quantidade de bolinhas da figura anterior. Pode reparar que é igualzinho, ó. Ele pega a quantidade de bolinhas anterior e monta em cima. Ou seja, nós estamos vendo aqui números, né, que se chamam triangulares sendo formados, onde está sendo acrescido uma base só. É a quantidade anterior mais uma base. E olha lá, eu coloquei, não consegui colocar grudado, tá? Fiz umas bolinhas lá branca. Olha a próxima figura, como é que vai ficar, certo? Então, eu peguei a mesma quantidade da figura 4 e coloquei uma base. Então, colocando, fazendo essas transformações, ó, a figura, aí eu já na figura 2,
eu já começo a escrever matematicamente, certo? Só que eu fiz isso em forma de língua portuguesa e em forma de matemática para que vocês, né, para a gente ir iniciando o entendimento. Então, olha só, figura 2 é igual n p menos 1. O que eu estou querendo dizer sobre isso? Com isso, o n é a quantidade de elementos da figura anterior, por isso que é p menos 1. Quem é que está no lugar do p? É o 2, certo? Lembra lá da tela passada? Figura, posição p. Então, figura de posição 2. Então, o número de bolinhas que ela tem é a quantidade de bolinhas da posição anterior. Olha, coloca o 2 no lugar do P, vai ficar 2 menos 1, N vai ficar 1. Ou seja, quantidade de figuras, quantidade de elementos da figura 1. Mais P mais 1, ou seja, a posição que ele está, o número da posição que ele se encontra, mais 1. Foi isso que eu falei, ó. Posição 1, 2 bolinhas. Posição 2, 3 bolinhas. Veja como é difícil, mas olha só como que acontece a transformação. Olha só. A figura 2, ela será, né? A quantidade que ela contém de bolinhas é a quantidade de bolinhas que tem na figura anterior. Olha lá, a figura anterior é a figura 1, tem 3 bolinhas, mais a posição que ela está, que é a posição 2, mais 1. Ou seja, 3 mais 3 dá 6. Olha como dá certinho. A figura 3 é a quantidade de bolinhas que está na figura 2. A figura 2 tem 6 bolinhas. Mais a posição que ela está, 3 mais 1, 4. Dá 10. Agora sim eu consegui transformar isso em linguagem matemática. Olha lá, figura 4 é a quantidade de bolinhas da figura anterior, que é 10, mais a posição que ela está, 4 mais 1, que dá 5, que vai dar 15. Logo, a figura 5 é a quantidade de bolinhas da figura anterior, que é 15, mais posição 5 mais 1, 6, dá 21. E aí, a pergunta que foi feita é: quantas bolinhas terá na figura 6? A figura 6 terá a quantidade de bolinhas da figura 5, 21, mais a sua posição mais 1, 28 bolinhas. Viu? Então, assim, de novo, não se assustem, tá? A gente vai treinar isso. Esse é um conteúdo difícil, mesmo porque é a primeira vez que vocês estão fazendo isso. Então, calma, tá? Pode ficar tranquilo aí que a gente vai treinar bastante isso. Ó, exemplo 2. Esse é um exercício da UBMAP. Lúcia notou que cada número da sequência 1, 3, 6, 10 pode ser modelado por meio de um conjunto de bolinhas que, dispostas convenientemente, formam um triângulo, conforme ilustra a figura mostrada abaixo. O mesmo esquema, certo? Seguindo o mesmo padrão, quantas bolinhas terá o triângulo associado ao 10º termo desta sequência? Olha só como ele já colocou já distante. Então nós temos, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Ele quer que a gente descubra o 10º termo desta sequência. Para um pouquinho, pensa, tá? Não precisa de muita coisa não. Mas pensa ali mais ou menos como que vocês fariam para montar uma fórmula, uma transformação matemática igual eu fiz, certo? E aí aí depois vocês continuam. Bom, a maneira, né, que era para ser feita de uma maneira prática, que fosse rápida, seria o seguinte: olha lá, o primeiro termo, na primeira figura, contém uma bolinha. O segundo termo é 1 mais 2, que dá 3. O terceiro é 1 mais 2 mais 3, que dá 6. Se vocês repararem, ele está fazendo uma soma aumentando a base, né? O raciocínio é o mesmo. Ele está aumentando uma bolinha na base. E aí ele está fazendo uma soma de números decrescentes. 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Então, mas professor, precisava fazer isso tudo? Não, se você olhar a figura com atenção, você saberia que o 10º termo, por exemplo, é um triângulo de base 10. Era isso que ele queria. É um triângulo de base 10.
Então, se ele é um triângulo de base 10, vai ficar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, que dá 55, certo? Viu? Viu? Depois que a gente fala assim, não é tão difícil assim, não é tão difícil, desde que alguém te dê o gatilho, né? Como fazer isso. Aqui também, hora de praticar no caderno, tá, gente? Esses aqui, ó, de prática do caderno, tem a resposta na tela seguinte, mas vocês já sabem, já oriento vocês e não vou deixar de orientar todas as vezes, tá? O correto aqui é o seguinte, parar o vídeo agora e tentar fazer. E aí olha lá e confere, certo? Porque sem tentar vocês não vão conseguir. É difícil, mas vocês precisam tentar. Tenta reconhecer um padrão e aí vocês vão olhando lá, beleza? Bom, a resposta seria essa, certo? A figura é n ao quadrado, né? Que ele forma números quadrados. A letra B é o quadrado menos 1, tá? N ao quadrado menos 1. O C é 2n mais 1. E a letra D, olha como era bem diferente, né? A gente fica tentando operação matemática. São apenas os números pares a partir do 4. 4, 6, 8, 10, 12. É só olhar lá, certo? Então, olha como é difícil às vezes a gente perceber um padrão. E vocês reparem que esse tipo de exercício ele é voltado, ó, à Olimpíada Brasileira de Matemática na maioria das vezes, né, que trabalha muito com raciocínio, tá? Então vou deixar esse desafio, esse não tem a resposta, né? Esse aqui a gente vai conhecer a resposta aí, vocês vão conhecer a resposta na hora da live, beleza? Orientação de estudo, na apostila tem os exercícios, eu selecionei alguns só, tá? Neste capítulo eu acho importante a gente já fazer o teste, tá? Então eu vou deixar esses exercícios aí, ó, página 404, exercício 1 até a letra D só, o 2 e o 3, tá? Não tentem responder a letra E e a letra F do exercício 1, porque vai atrapalhar mais do que ajudar. Essa é a verdade. Vamos fazer o teste e os exercícios de casa. Beleza? É isso aí. Boa aula. Até daqui a pouco. Aquele abraço.